De onde surgiu o nome dessa live? Da live, né? Quem se alegra com a própria mãe ganha, na verdade não é o nome do workshop, porque não tem o próprio. Mas assim, de onde surgiu o nome desse workshop, né? Que vai começar, que vai acontecer, melhor falando, no dia 9 de fevereiro, né? Na outra quinta-feira, nessa na outra. Goiânia, né? Esse nome, Quem se alegra com a mãe ganha, surgiu de um texto do Bert Hellinger. Bert Hellinger, para quem não conhece, né, que eu acho pouco provável, né, que todo mundo que está aqui pelo menos já deve ter ouvido falar deste homem, foi um alemão que foi o idealizador, o criador das constelações familiares. Não sei se vocês sabem, né? Claro que sabem, né? Legal, vou já responder a tua pergunta, Claudinho. Então, o Bert tem vários livros publicados sobre a abordagem sistêmica, né? E ele deu também várias entrevistas. E essa frase, quem se alegra com a própria mãe, eu não sei dizer para vocês onde ela especificamente está, se ela está num livro ou se ela foi uma entrevista, ou se ele disse numa entrevista. Na verdade, não a frase, o trecho, o texto que eu vou já ler aqui daqui a pouquinho. Não sei se foi num livro ou se foi numa entrevista, enfim, mas é dele esse texto, tá? E aí, só que na frase dele é assim: quem se alegra com a própria mãe ganha, né? E o nome do workshop é Quem se alegra com a mãe ganha. Então eu só tirei o própria, tá bom? Mas é praticamente a mesma frase, né? E aí, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero fazer uma coisa diferente nessa live de hoje. Eu quero ler o trecho, que não é muito grande, esse texto, né? Esse trechinho, esse texto, não é muito grande. Eu quero ler e ir comentando com vocês. Quero saber se vocês topam, sim ou não. Vocês querem? Não é um trecho muito grande, repito. Dá para ler tranquilamente. Só que eu quero ler ele com calma pra gente ir conversando e tirando dúvidas. Vocês topam? Eu nunca fiz nenhuma live assim, pelo menos eu não me lembro de ter feito. Então, eu queria fazer essa live de um jeito diferente. Boa noite, Caterina. Deixa eu só primeiro, antes de vocês me responderem se vocês querem ou não, responder essa dúvida aqui da Cláudia, né? A dúvida dela era para fazer este ou novamente o do pai. Não tenho dificuldades com a mãe. Talvez honrar mãe, mamãe, vovó, pai separado desde os meus 3 anos. Então, Cláudia, aí, querida, e pior que eu não tenho nem como te responder isso, porque assim, se você acha que não tem dificuldade com a sua mãe, ou se você sente que você não tem dificuldade, talvez o workshop não seja a melhor opção agora para você. Ainda mais se você já fez o workshop. Eu não me lembro de já ter feito isso. Eu sei que tu já fez alguns comigo, né? Não lembro se tu fez alguma das edições anteriores da mãe. Agora, se você tem alguma questão, por exemplo, com o seu pai, seria interessante constelar ou esperar o do papai, que vai acontecer também em breve, né? Olha, Mércia, tá no livro Um Lugar para os Excluídos, página 74. Cara, Mércia, top, viu? Aí, ó, bate aqui, cara. Pois é, eu tava na dúvida realmente se estava em algum livro, mas eu não tinha passado batido. Poxa, muito obrigado, viu? Então, vamos lá. Esse trecho que eu vou ler aqui, né, cuja frase quem se alegra com a própria mãe ganha, foi retirado do livro Um Lugar para os Excluídos, página 74. A Mércia é das minhas, né? Ela mata a cobra e ainda mostra o pau. Né, Mércia? Não deixa pra janta, né, filha? Assim que eu gosto. Ai, Deus, a gente tem que brincar, né? Tem que sorrir. A alegria é vida, né? Então, vamos lá? Mas antes, eu quero saber de uma coisa de vocês. Eu quero saber uma coisa de vocês. Numa escala de 0 a 10, né? Lá vai eu. Que bom, querida. Numa escala de 0 a 10, lá vai eu com minhas escalas de 0 a 10, né? De 0 a 10, como é que tá o relacionamento? Não, quanto você acha que pode melhorar o relacionamento com a sua mãe? De 0 a 10, quanto você acha que pode melhorar o relacionamento com a sua mãe? De 0 a 10. Eu vou falar de mim, tá?
De 0 a 10, eu acho que pode melhorar, sei lá. Não é ruim meu relacionamento com ela não, mas pode melhorar 4, não sei. Não tem um relacionamento difícil com ela não. Eu e minha mãe, a gente diverge muito sobre várias coisas, tá? Vou falar isso aqui pra vocês. Né? Eu e a mamãe, a gente pensa bem diferente de um monte de coisa. Principalmente de política, né, mãe? Eu acho que ela não tá me assistindo, a mamãe já deve estar dormindo. A mamãe dorme cedo, sabia? Eu e a mamãe, a gente diverge muito de política, por exemplo, né? Pena que ela não tá assistindo aqui essa live. E outras cositas más, né? Mas mesmo assim, mesmo a gente divergindo um cadinho, eu e minha mãe, a gente tem um amor muito grande um pelo outro, né? Minha mamãezinha é maravilhosa. Devo muito, não só a vida, mas muito mais do que a vida a ela. Minha mãe me deu muito mais do que a vida, graças a Deus. Todo curso que começa não termina e sempre sai com prejuízos financeiros. Ok. Se der, eu falo sobre isso, tá, Alice? 2,5, 2 para 3, 4, 4, 3, 7, 4. Vocês estão bem, então. Tem que melhorar pouca coisa, né? E será que se eu perguntasse para o pai, como é que seria essa escala, hein? De 0 a 10, quanto que você tem que melhorar com o seu pai, hein? A Catarina está perguntando assim, mas e se a mãe é falecida? Então, Catarina, a tua dúvida é uma dúvida que eu faço questão até de responder, porque é uma dúvida muito recorrente, né? Muitas pessoas pensam, a maioria das pessoas pensam que quando a mãe ou os pais falecem, morrem, né? Não tem mais o que fazer. Não dá mais para fazer nenhum tipo de movimento. Só que essas pessoas focam só nos pais externos, o que é muito comum, né? Mas elas esquecem que os pais externos morrem, mas dentro da gente, em nós, os nossos pais não morrem, nem nosso pai e nem nossa mãe. Então, mesmo com a mãe já falecida, ou o pai, ou com os avós, né? Dá para fazer esse movimento de conexão porque eles estão vivos em você. Eles não morrem em você. Poxa, Guilherme, minha mãe morreu, eu tinha algumas questões com ela, e nossa, isso me angustia muito. Dá para trabalhar, dá para olhar para a mamãe, dá para reconciliar com a mamãe, porque a mamãe está viva em você. Então, isso é desculpa, que muitas pessoas usam, inclusive, para não fazer esse movimento. Ah, mas já morreu mesmo, agora para a próxima vida, para quem acredita em próxima vida. Ou então, vou para o inferno de vez, né? Porque ela morreu, eu estava brigada com ela, ou sei lá o quê. Isso é desculpa. Desculpa ou ignorância, né? No caso, que é o mais comum. Então, assim, mesmo quando os nossos pais já morreram, dá para fazer esse movimento. Na verdade, precisa fazer esse movimento, independente deles estarem vivos ou não, né? Também já fizemos tanta coisa, Gui. Só de te acompanhar, modificou o que não era ruim. Só dei mais valor ainda. Amor sempre teve. Que bom, querida. Que bom. Fico feliz. Pois é, aí eu já vi que quando eu perguntei do pai, o negócio mudou, né? Eita, mulherada. Eita, mulherada. Então, seguinte, vamos lá para o texto, né? Então, vou ler aqui um pedacinho, vou ler o trecho do Bert, e a gente vai conversando, né? Então é o seguinte, ele começa dizendo o seguinte, né? O Bert Hellinger. A felicidade é uma dádiva. A felicidade é uma dádiva. E ela vem sempre acompanhada de uma relação. Então, para o Bert, a percepção dele é que a felicidade é uma dádiva e ela vem sempre acompanhada, a felicidade, de uma relação. A felicidade decorre, e a dádiva da felicidade decorre de uma relação. Aí ele pergunta, como devemos nos relacionar para sermos felizes? E aí? Como devemos nos relacionar para sermos felizes? Essa é uma pergunta que rendia uma live, né? Só essa perguntinha já rendia uma live, né? Então, assim, como que devemos nos relacionar para sermos felizes? Aí ele diz, somos felizes quando nos alegramos com uma relação.
Então, para Bert Hellinger, pai das constelações, a gente é feliz ou começa a nossa felicidade quando a gente se alegra com uma relação, uma única relação. Que você já deve ter matado a charada, porque não é difícil de saber, né? Do que ele está se falando, né? Do que ele está falando, né? E aí ele continua: nenhuma relação posterior tem êxito enquanto a relação primária não for bem sucedida. Vou repetir porque isso aqui é importante. Nenhuma relação posterior, né? Ou seja, amizades, marido e mulher, chefe, subordinado, amigos, amizade, né? Nenhuma relação posterior tem êxito enquanto a relação primária não for bem sucedida. E qual é a relação primária que ele fala aqui? Primária vem de quê? De primeira, né? De começo, lá do começo. E quem é com quem é a nossa primeira relação na vida? Qual é a primeiríssima relação que a gente tem quando a gente resolve vir para cá, para este planetinha, né? Ou quando a gente é mandado para cá, enfim, do jeito que vocês acharem, né? Então, a relação primária começa, aí ele fala, todo relacionamento começa com a mãe. Todo relacionamento começa com a mãe. E aí, querida, enquanto não tomei minha mãe no coração, nada evoluiu, né? Que legal, mas ainda bem que já tomou, né? Não é bem com os pais, Caterina, é com a mãe mesmo. É a primeira relação que a gente tem na vida, é com a mãe. Não tem jeito. E começa, eu falei isso semana passada na live, né? Começa dentro da gente, dentro da gente não, desculpa, dentro dela, no ventre dela. Então essa relação, ela é a primeira de todas as relações. Um lugar para os excluídos, Fabi. Um lugar para os excluídos. É de onde eu tirei esse trecho, tá? Um lugar para os excluídos. Editora Atman. Então a relação primária vem com a mãe. E aí, de novo, eu vou voltar um pouquinho. Nenhuma relação posterior tem êxito enquanto a relação primária não for bem sucedida. Gente, isso é muito sério. Muito sério mesmo. Todo relacionamento começa com a mãe. Mas aí vocês vão dizer assim, mas Guilherme, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, eu conheço determinado artista que não tem um bom relacionamento com a mãe, mas é um artista de sucesso. É um artista que, né, ganha muito dinheiro. Ou então, que não seja artista, né? Porque a gente geralmente vai nos famosos, né? Porque a gente acha que sabe da vida deles, né? Ou então eu conheço um vizinho que não se dá bem com a mãe, né? Gente, coloca uma coisinha na cabeça de vocês. Porque toda vez que eu coloco sobre isso, tem sempre alguém que faz esse comentário que eu estou dizendo agora, né? A gente não sabe da vida dos outros, a gente só sabe da nossa vida. E aí, esses artistas, por exemplo, né, essas pessoas que estão em voga, que a gente acha que tem uma vida maravilhosa, a gente acha que a vida deles é maravilhosa. A gente não sabe o que se passa no íntimo da nossa mulher que está do lado. Eu não sei o que se passa no íntimo da Thaís, que é minha parceira de vida. Eu não sei o que se passa no íntimo do Luiz, que é meu filho caçula, que eu estou com ele todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Eu não sei. Que dirá de um artista famoso? Ou de um vizinho, ou de um conhecido? Então não meçam isso com base na vida dos outros, como muita gente gosta de fazer. E outra coisa, às vezes a pessoa consegue mesmo, sim, mesmo tendo um péssimo relacionamento com a mãe, deslanchar na vida profissional, na vida financeira. Mas, em compensação, em outras áreas da vida ou em outra área da vida, fica tudo descompensado. Ou vocês acham, por exemplo, que essas artistas famosonas, essas mulheres, vamos pegar um exemplo de mulheres, né?
não vou dar nomes aqui não, mas essas artistas famosona, tudo bem sucedida financeiramente, né? Tem um exemplo aí de uma artista que é super mega conhecida mundialmente, né? Não vou citar nomes, começa com A. Enfim, super mega bem sucedida, mas na vida amorosa, zero. E provavelmente isso tem relação com a mãe, muito provavelmente. Tá? Isso não é um julgamento, tá bom? Até porque dessa pessoa que eu estou falando, né, com A, conhecidona, ela já até mencionou isso na questão da dificuldade dela na vida amorosa em documentário, né? Mas também não estou criticando não, tá? É uma constatação. Então, gente, a gente não sabe o que se passa na vida das pessoas. Então, não queiram medir o que o Bert disse, se bem que o Bert não é dono da verdade, nem eu, né? Mas, enfim, não queiram medir essas palavras comparando com a vida dos outros. Comparem com a sua vida. A sua vida está indo bem? Está tudo bem? O seu relacionamento com a sua mãe não é legal? Não. E você está tendo uma vida bacana? Você consegue levar sua vida, tocar sua vida bacana, mesmo não se relacionando bem com ela? Consigo. Beleza, ótimo. Sinal de que você consegue separar a mãe do lado de fora do lado de dentro. A sua relação com ela não é boa e a vida está uma merda ou está muito difícil? Sinal de que você precisa melhorar a relação com ela. Concorda comigo ou estou falando besteira? Né? Então, continuando, né? Todo relacionamento começa com a mãe. Vamos continuar. Aí ele diz, né, o Bert, a maioria dos problemas surgem quando algo nessa relação não se realizou com plenitude. Vou repetir. A maioria dos problemas, e aí ele não especificou em qual área da vida, penso eu que seja todas as áreas, ou praticamente todas, surgem quando algo nessa relação não se realizou com plenitude. Então presta atenção, ele disse a maioria dos problemas, ele não disse que todos os problemas decorrem da dificuldade do relacionamento com a mãe. A maioria. Na live da semana passada eu até disse uma coisa, né? Que para ele, o Bert Hellinger, 80% dos nossos problemas, das nossas dificuldades na vida tinha a ver com a relação com a mãe. Eu discordo um pouquinho, só um pouquinho, tá? Mas a constatação dele, a percepção dele é essa. Então, a maioria dos problemas decorre quando essa relação não se realizou com plenitude. E aí eu quero falar uma coisa aqui com vocês. O que é essa realização com plenitude? Bora lá, eu quero perguntar para vocês, eu quero saber de vocês. O que é essa realização com plenitude, né? O que é para vocês uma relação que se realiza com plenitude? Vocês podem me responder em poucas palavras. Não façam textão não, porque vai ficar ruim de ler. O Guilherme, então isso é chato, hein? Mas gente, senão eu não consigo ler. Assim, o que nos resta é tomar nossas mães do jeito que são para vivermos mais leves e plenos. É isso aí. Mas vamos lá. Para vocês, o que é uma relação? O que é se realizar? O que é uma relação realizada com plenitude? Vocês conseguem me dizer? Vou esperar só um pouquinho, porque é para dar tempo de chegar aqui, né? Que eu estou no Maranhão, eu estou em São Luís. Aí demora, né? De onde, dependendo se eu estiver, né? Não é assim? Ai, vamos lá, gente. A Catarina me falou que é uma relação sem julgamentos, né? Quando uma relação não tem julgamentos, ela se realiza com plenitude. Mas Catarina, minha querida, é possível viver sem julgar? É possível se relacionar sem julgar? É totalmente possível? Ou é impossível? A Luciane acha que é uma relação leve. A plenitude é uma realização, se realiza quando é leve a relação. O que mais, gente? Cada um estando nos seus lugares, apesar dos julgamentos, a Carol disse. Gostei, Carol. Né? O que mais, gente? Bora lá. Né? O que é uma realização com plenitude? Honrar pai e mãe, está muito amplo.
Quando ela traz felicidade e leveza. Isso. Gostei. Aceitar, ter equilíbrio do feminino com o masculino. Mas aí nesse caso aí com a mãe, esse equilíbrio não existe, né, Lília? Aceitar que somos seres únicos, com luzes e sombras. Me posicionar como pequena diante da minha mãe. Legal. Então, na verdade, né, não existe uma resposta única para isso, tá? Eu estou questionando vocês, não é porque eu tenho uma resposta prontinha, não, é porque eu quero escutar vocês mesmo. Mas eu acredito que essa plenitude tem a ver com mais do que com a aceitação. Algumas pessoas colocaram aqui, né? Aceitação, mas com uma concordância, ou até com um assentimento. Vocês sabiam que o assentir é maior do que a concordância? E a concordância é maior do que o aceitar, né? Então, na primeira escala tem a aceitação, depois a concordância e depois o assentimento, né? Eu tenho até um vídeo no YouTube falando sobre isso. Então, assim, essa plenitude é uma aceitação no nível máximo daquela pessoa como ela é. E mais do que um assentimento, né? Porque aí não é aceitação, é assentir. É um tomar tudo que veio dessa mãe, dessa pessoa, tudo que ela pôde dar pra gente. Tudo. Ainda que esse tudo seja só, entre aspas, a vida. Né? Quando há um equilíbrio completo, a Ana disse, a Rosângela falou, olhar a mãe, entender que ela veio primeiro e sempre será maior. Pois é, mas aí isso é importante, tá, Rosângela, que você colocou. Mas será que as pessoas conseguem realmente ter esse olhar ou será que isso é uma coisa que fica mais como uma obrigação, né? Isso tem que partir do coração. Mas enfim, gostei do teu comentário. Então, essa plenitude vem com esse tomar e esse assentir no máximo possível. Então é olhar para essa mulher e reconhecer que o que ela fez por nós, né, seja lá o que ela fez, né, foi o que ela tinha que dar, foi como ela tinha que dar conta. Foi o que ela deu conta, melhor falando. Mesmo nas maiores dificuldades dela. Guilherme, mas naqueles casos onde a mãe acaba extrapolando, né? Acaba agredindo, maltratando o filho, né? E aí? Bom, e aí que ela continua sendo a mãe da criança. Só que ela tem que pagar pelos erros dela, né? Então uma mãe e o mesmo vale para o pai, para qualquer pessoa na verdade, né? Mas estamos falando de pai e mãe aqui. Então uma mãe ou um pai que agride, que maltrata ou até que tira a vida de um próprio filho tem que pagar por isso. Só que essas pessoas estão meio emaranhadas, né? A gente sabe disso. Mas enfim, só quis fazer isso aqui, falar isso aqui porque também fica às vezes parecendo assim, mas Guilherme, como que eu posso aceitar uma mãe que me maltratou? Infelizmente, essa foi a mãe que você precisou ou precisa ter nesse momento da sua evolução espiritual, da sua caminhada espiritual para você crescer. Infelizmente ou felizmente. Não tem outro jeito. Brigar com a realidade, achar que deveria ter sido diferente é que não vai levar a lugar nenhum. Porque quando eu fico assim, mas, eu estou todo o tempo olhando para trás. E a vida não acontece aqui atrás, gente. A vida acontece aqui, ó, na minha frente, né? A Carol está perguntando qual a diferença em aceitar e assentir. Aceitar, Carol, é aqui, ó. Começa aqui. Aceitar é um movimento do ego, da mente. É o primeiro passo. Depois vem a concordância. A concordância já é mais aqui, no coração. Já é um movimento mais interiorizado. E o assentir, digamos assim, é uma concordância num nível muito grande. É aquela pessoa que olha para tal coisa ou situação ou outra pessoa e não tem absolutamente nada o que reivindicar. Ela simplesmente aquece com aquilo, assente com aquilo, do jeito que foi. Não vem nem um pensamentozinho. E aí esse assentir é um movimento muito difícil, né? Porque a gente tem sempre um mas, um porquê, né? Mas, porquê, e se,
né? Então, o assentir, ele está além, ele está acima, digamos assim, além, acima não, além desse mas, desse porquê e desse se. Porque o mas, o porquê e o se estão a serviço do ego. Vocês sabiam disso? O mas, o porquê e o se estão a serviço do ego. E o que está a serviço da alma ou do coração? Como, para quê, o quê? Vou repetir. Como, para quê e o quê? Esses três... O que é isso aqui mesmo, gente? Na gramática? Isso aqui tem um nome que eu esqueci agora. E aí, se tiver algum professor de gramática aí, me diz. Para quê, o quê e como? É o que é pronome? Não, que pronome, Guilherme? Tá doido? Tem um nomezinho que eu esqueci. Isso aqui é do coração. Quando eu pergunto assim, como eu posso fazer isso? Isso gera um movimento na minha alma. Como eu posso parar de julgar a minha mãe? Conjunção. Obrigado, Irlanda. Beijo, querida. Isso. Viu? Ainda bem que eu tenho seguidores tops, né? de todos os níveis de conhecimento. Maravilha, cara. Então, como eu posso parar de julgar minha mãe? Para que eu estou ainda julgando ela? Para que eu ainda estou preso no passado? E o que eu faço para sair desse lugar? O que eu faço? Por que o porquê para ela? Vamos lá. Por que a minha mãe é assim? Ah, porque sua mãe teve assim. Aconteceu isso. Mas por que ela não fez isso? Ah, porque ela assim, né? Mas por quê? Mas, ainda tem o mais, né? Por quê? O porquê, ele está sempre trazendo uma dúvida e está sempre questionando mais. O porquê não gera movimento. O porquê gera movimento na ciência, né? Por que o cabelo fica branco? Aí beleza. Mas aqui nas relações, no jogo de relações, não gera movimento. Aliás, dependendo do porquê, até gera um movimento. Mas é diferente de você perguntar para quê. O porquê sempre busca um culpado. Também, Carol. Né? Exatamente. O como, o para quê e o que estão a serviço do amor. Como não dá para saber acho que é Fernanda, né? Fernanda, não sei. Disse aqui. Então, uma coisa eu perguntar assim, por que o meu pai me abandonou? Vou dar um exemplo bem prático aqui, ó. Não, minha mãe, né? Estamos falando de mãe. Por que a minha mãe me abandonou? Ah, ela te abandonou porque ela não tinha condições financeiras. Mas por que ela não me pegou e não me levou com ela, mesmo assim? Porque ela não tinha como te sustentar. Então, por que ela não me visitou? Entende? Claro que a gente fica preso nisso e a gente quer saber esses porquês. Mas a pergunta que fica é, isso leva a algum movimento de verdade? Agora, uma outra coisa é você procurar um terapeuta, um facilitador, um ajudante e dizer assim, eu quero saber para que eu estou passando por essa dor, nessa vida ou nesse momento. Para que serve isso para mim? Para que eu precisei passar por esse abandono da minha mãe? Onde isso pode me levar? Olha o nível. Entende? Então, gente, é isso que acontece. A gente tem que procurar, né? Para a gente chegar nessa plenitude, a gente tem que fazer o movimento certo. Senão a gente não vai para a plenitude, a gente fica preso, né? Deixa eu continuar o texto, senão não vou terminar, né? Então, ele continua, né? A última frase que eu disse. A maioria dos problemas surgem quando algo nessa relação não se realizou com plenitude. Beleza? Beleza. Aí ele continua, Bert. A alegria começa com a mãe. A alegria começa com a mãe. Não é? Gente, me diz uma coisa. Para um bebê, e todos nós que estamos aqui fomos um bebê.
E vamos supor que temos aqui 70 pessoas agora nesse momento, né? Vamos supor que todas as 70 pessoas que estão aqui nessa live foram amamentadas pela sua mãe. Não importa quanto tempo, alguns meses, 1 ano, 2 anos, eu só fui amamentado durante uns... Nem me lembro agora, mas não foi menos de 1 ano. Com menos de 1 ano minha mãe parou de me amamentar. Não me lembro por quê. Então, quando a gente é bebê, que a gente está amamentando, tem coisa melhor para um bebê? Quem é mãe aqui? Tem alguma mãe aqui? Levanta o dedinho, bota um dedinho aqui assim para cima para mim, por favor. Pode ser? Tem alguma mãe aqui que já deu de mamar? Se tiver, por favor, levanta o dedo. Pode ser? Então, enquanto as mamães não aparecem, né, para levantar o dedinho, se tiver alguma mamãe aqui, né, levanta o dedinho. Então, para vocês, mamãe, como é quando vocês recebem uma criança, ou receberam lá atrás, né, um bebê, o seu filho ou a sua filha para mamar? Como é que era a carinha dele, né? Eu não posso perguntar porque para da gente mesmo, porque a gente não lembra, né? Ninguém aqui lembra, né? Mas eu quero saber o seguinte: como era a carinha do bebê de vocês, do filho ou da filha de vocês, quando vocês iam dar de mamar para eles? Era triste ou era feliz? Né? E aí, vamos pegar aquele bebê já de uns 3, 4 meses, que já está um pouquinho mais entendido, né? Porque o recém-nascido, ele não consegue se expressar ainda, né? Vamos pegar aquele bebezinho que já está amadurecendo, né? Que já consegue sorrir, né? Que fica claro, nítido, que mais do que saciar a fome pelo leite, ele está feliz porque ele está ali com aquela mulher. Pois é pura alegria. Então, a alegria começa com a mãe e começa quando a gente é bem bebezinho, né? Aquilo ali, gente, para o bebê é um êxtase muito grande, é um momento de extrema felicidade. Ainda mais porque ele não está contaminado com o ego, né? Ele só está ali vivendo, saciando a fome e sentindo prazer naquele momento, né? E aí o Bert continua: a felicidade mais profunda da criança consiste em estar com a mãe. Olha que bonito. A felicidade mais profunda da criança consiste em estar com a mãe. Gente, para uma criança, para um bebê, não tem alegria maior. Por isso que nós, pais, né, pai que eu digo homem, a gente é coadjuvante nesse momento. Porque entra e tá no colo ali do papai, tudo bem que a criança gosta, né? Tem uma afinidade e tal, sabe, sente, principalmente sente que o pai também deu a vida. Mas não substitui a mamãe. A mamãe tem aquele negocinho especial, porque vem lá de dentro. E fora que tem o leite, né? Tem o peito, mas é mais do que isso. Então, gente, a felicidade mais profunda da criança é estar com a mãe, porque a mãe é o primeiro amor de todo filho, independente do sexo do filho, se é menino ou menina. E aí, essa felicidade, se ela é cortada na mais tenra idade, por exemplo, se a mãe falece cedo, né? Eu já ia falar sobre isso, se a mamãe falece cedo, ou se a criança é dada à adoção, porque a mãe não pôde ou não quis ficar com a criança, isso tem uma repercussão na vida dos filhos. Já falei isso várias vezes e vou repetir, não é à toa que todas as constelações que eu fiz com pessoas adotadas sempre tem alguma treta com os pais biológicos, principalmente com a mãe. Especialmente se essa adoção se dá em tenra idade, ou seja, quando a criança é um recém-nascido ou um bebezinho, isso tem uma repercussão muito grande na vida do filho. Beijo, Flavinha. Entende? Entendem? Então, gente, essa é uma conexão muito importante, que é muito saudável, né? E se a mãe não consegue amamentar, pois Régia, né? Depende de como a mãe vai nutrir, vai gerenciar isso. Aqui em casa, por exemplo, né? Posso falar porque não é segredo nenhum. A Thaís precisou parar de amamentar o Luiz, nosso filho,
com 7 meses de vida dele. Por quê? Porque a Thaís tinha uma anemia muito forte, né? Que hoje, graças a Deus, está super controlada, né, meu amor? Mas a Thaís tinha uma anemia muito forte, falciforme, e ela emagreceu muito na gravidez. Então, ela fez uma consulta, né, no 7º mês de gestação, no 7º mês de vida do Luiz, e o médico falou para ela, ou a médica, não lembro agora, né? Ou ela parava de amamentar, ou ela ia morrer. Porque ela estava definhando, secando, literalmente. Então, a gente teve que optar por isso. Foram 7 meses? Foram. Podia ter sido mais? Podia, mas foi o que ela deu conta. E aí, né? Então, se a mãe não pode amamentar, mas que ela possa nutrir de outras maneiras, porque a amamentação não é a única forma de nutrir, né? Eu estou falando aqui não nutrir no sentido fisiológico, tá, gente? Estou falando mesmo de carinho, de afeto, essas coisas, né? Então, essa relação, né? Ó, a Ivone colocou aqui, minha amiga suicidou e deixou marcas profundas nos filhos. Infelizmente acontece isso também, né, cara? E aí esses filhos vão ter que trabalhar essa relação com a mãe. Boa a tua colocação, tá, Ivone? Eu sinto muito pela sua amiga. Recentemente uma pessoa conhecida minha da época do colégio também se suicidou e deixou 2 filhas, só que elas já são adultas, as filhas dela, né? Mas foi um baque. É uma colega minha contemporânea do meu colégio, se jogou de um prédio. Tem 2, 3 semanas isso, foi um baque muito grande. E deixou 2 mulheres, né? 2 filhas mulheres. Uma de 20 e poucos anos e a outra já deve ter quase isso. É triste, cara. É muito triste. Mas esses filhos que passam por isso, por exemplo, que os filhos da tua amiga estão passando e as filhas dessa minha conhecida estão passando, são provas, são vicissitudes que elas precisam superar. E aí, nesse caso aí, assim como em todos os casos, na verdade, né? Mas esses casos são extremos, a pessoa tem que fazer um grande movimento de separar, prestem bem atenção, de separar a mamãe do lado de fora, que não teve a força suficiente para se manter na vida, dentro do exemplo do suicídio, da mamãe do lado de dentro, que permanece viva. Eu falei no começo da live, para uma pessoa que perguntou, né? A Caterina, sobre mães falecidas. Então, assim, a mãe faleceu de uma forma muito trágica, mas ela continua viva nos filhos. E se esses filhos não fizerem esse movimento de separar, que não é fácil, leva muito tempo, tá? Se morrer de uma morte natural já leva tempo, já leva né? Imagina de uma morte repentina e trágica, como o suicídio. Então, se eles não fizerem esse movimento, eles vão colher muitas dificuldades na vida. Podendo, inclusive, no limite, no ápice terem o mesmo destino que a mãe. Falando isso aqui agora, né? Só para fechar isso que a Ivone trouxe, o que eu estava falando já também. Lembro da Whitney Houston, da cantora, né? Aquela cantora que tinha uma voz maravilhosa, né? Cantou I Will Always Love You e outros grandes sucessos, né? O que aconteceu com ela? Ela se matou, porque ali foi um suicídio, né? Usou droga, tal, se afogou na própria banheira. E o que aconteceu com a filha dela pouco tempo depois? A única filha dela. Ou, não sei se é a única filha agora. Não sei, não lembro, né? Enfim, eu sei que era a única filha, não sei se tem outro filho. Mas o que aconteceu com essa menina? Ela morreu da mesma maneira. Afogada numa banheira, usando droga. Dá para evitar, mas para isso os filhos ou as filhas, os filhos precisam fazer um movimento. E é esse movimento que eu me proponho, inclusive, a ajudar as pessoas a fazerem no workshop, que vai acontecer no dia 9, né? Meu objetivo é ajudar as pessoas a fazer essa conexão com a mamãe do lado de dentro. Separar a mamãe do lado de fora imperfeita, e essa imperfeição passa por várias coisas, narcisismo, esquizofrenia, depressão, idade avançada, mortes trágicas, morte prematura, da mamãe do lado de dentro que continua viva. O que tenho feito com o que me fizeram. Pois é, essa frase é boa. Né? Também, isso aqui tudo que eu estou falando, Neuza, vale para o pai, vale para os dois.
tá? Né? Não tem diferença não, é a mesma coisa. Tá? Então tem que fazer esse movimento, tem que buscar, porque isso vai ter repercussão na vida dos filhos, das gerações seguintes. Gente, quantos casos existem de pessoas que numa mesma geração acontecem repetições de morte trágica, por exemplo, o suicídio. Na família de Getúlio Vargas, já fala isso várias vezes em várias lives, né? Já que tocou nesse assunto. Homens, né? Então, Getúlio Vargas se matou, teoricamente, até hoje não se sabe se foi isso, mas enfim, se matou. Depois o filho dele, muitos anos depois, se matou. E em 2017, o neto de Getúlio Vargas, não sei se vocês sabem, se matou também. Coincidência? Claro que não. Óbvio que não. Ali é um movimento de repetição de destino por amor cego. Amor cego. E aí o que tem que ser feito? Os descendentes têm que fazer um movimento diferente. Tem que buscar ajuda. Só com a constelação, Guilherme? Não, tem outros tipos de ajuda também. A constelação ajuda bastante, né? Nesse aspecto. Mas tem outras coisas que podem ser feitas, várias outras coisas. Entende? Mas beleza, vamos fechar aqui, senão a live vai para um outro lado, né? Para um outro caminho. Enfim, mas vocês perceberam, né? Então a felicidade vem com a mãe, em estar com a mãe. Quando isso é tolhido, as pessoas têm dificuldades na vida. E onde é que as pessoas veem percebem muito essa dificuldade, né? Sentem muito essa dificuldade. Principalmente na vida amorosa, nos relacionamentos a dois. Nos relacionamentos a dois e na vida financeira. São os maiores termômetros do seu relacionamento com a sua mamãe, digamos assim. Vida amorosa, vida financeira. Porque ambos têm uma ligação estreita com o relacionamento com a mãe. Né? O seu primeiro amor é com a sua mãe, independente do seu sexo, do seu gênero, que são dois, né? Masculino e feminino. Independente do seu gênero, o seu primeiro amor é a sua mãe. Se você não está reconciliado com esse primeiro amor, se você não coloca ele no lugar certo dele, que é o lugar de mãe, você vai para a vida patinando. E por isso é que muitos homens, por exemplo, né? Vamos falar agora de homens, já que eu tenho atendido muitos homens recentemente. Amanhã eu vou atender um cara que está na Tailândia, né? Nunca atendi ninguém na Tailândia. Amanhã eu vou acrescentar mais um país na minha lista. Então, por que muitos homens têm dificuldades em relacionamentos amorosos de se manter com uma parceira, por exemplo? Viu, homens? Porque os homens, na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria das vezes, eles ficam procurando a mamãe deles nas parceiras, nas várias parceiras. E eu falo isso porque era isso que eu fazia inconscientemente lá atrás. Enquanto eu não estava reconciliado com a minha mãe e com meu pai, principalmente, aliás, com os dois, eu ficava buscando a mamãe nas mulheres que eu ficava procurando na rua. Tinha como dar certo? Tem como dar certo isso, gente? Não tem. Aí pode pensar assim, mas Guilherme, mas poxa, eu passei por isso. Meu namorado era assim, meu ex-namorado, meu ex-marido era assim. Por que eu passei por isso? Porque se ele estava desalinhado com a mãe, provavelmente você devia estar ou deve estar desalinhado com seu pai, né? Mas isso é um babado para a gente conversar outro dia. Né? Não vamos conversar desse babado aqui. Tá? Só estou usando esse exemplo dos homens para ver o quanto que para nós homens, por exemplo, é difícil fazer esse movimento. Porque o primeiro amor dos homens, que é a mãe, além de ser a figura da mãe, tem a questão sexual, querendo ou não. E aí, isso quem fala é o Bert, tá? Também. Ele fala muito isso na Simetria Oculta do Amor, que é outro livro que eu gosto muito. E aí, esse vínculo, que chega a ser sexual, inclusive, isso é difícil de desfazer, gente. Isso é muito difícil. Você não tem noção do quanto que é difícil fazer isso. Ainda mais se a pessoa está zero de autoconhecimento. Aí ela fica cega. No inconsciente dela, ela só quer a mãe dele. No inconsciente dele, dos homens, ele só quer a mãe. Mas ele sabe que a mãe ele não pode ter, por questões óbvias. Então, como ele não consegue ver isso, e como ele bloqueia isso, ele sai procurando várias mulheres em busca dessa mãe. Essa é a grande dinâmica por trás dos chamados Dom Juans, ou galinhas, né? Aqueles homens que ficam pulando de galho em galho. Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar? Tá terminando. Essa é a felicidade original. Vocês sabiam?
que a felicidade mais profunda, que é estar com a mãe, é a felicidade original. Essa é a felicidade que todos nós inconscientemente buscamos, no final das contas. E é por isso que a mãe é essa figura tão importante e tão amada e odiada ao mesmo tempo na vida de todos nós. Né? Porque é essa felicidade original que a gente busca inconscientemente a trancos e barrancos. Só que a gente busca do jeito errado, né? A gente busca querendo mudar a mãe. A gente busca querendo que a mãe seja do jeito que a gente imagina, idealiza que ela devia ter sido. A gente não consegue se alegrar e se felicitar com a mãe do jeito que ela é. A gente não consegue aceitar que a nossa mãe, além de ser mãe, muito antes de ser mãe, ela era filha, ela era neta, ela é esposa ou era esposa, ela era irmã. A gente esquece disso, né? Continuando, já indo para o final. Mais tarde, naturalmente, ela precisará buscar outras pessoas. A criança, tá? Nós, filhos, mais tarde, naturalmente, precisaremos buscar outras pessoas. Normal, né, gente? Mas isso não importa, pois leva consigo a felicidade original. Olha que bonito isso que o Bert percebeu. Então, quando eu consigo me alegrar com a minha mãe do jeito que ela é, quando eu consigo tomar a minha mãe do jeito que ela é, eu consigo me alegrar e me felicitar com as outras pessoas também. Porque a mamãe é o começo de tudo. E o final também. Entendem? Então, esse é o trecho que eu queria ler para vocês, que está no livro Um Lugar para os Excluídos, né? E aí, eu quero reiterar o meu convite para o workshop, tá? Amanhã a gente encerra o preço promocional às 10 horas da manhã, né? Quem tiver interesse, ainda dá tempo de se inscrever, faça a sua inscrição. A gente vai fazer exercícios de percepção sistêmica, serão 7 exercícios, onde a gente vai olhar para a nossa mãe de uma maneira que a gente, acredito eu, que a maioria das pessoas ainda não viu ou percebeu, olhar ou perceber, a partir daqui de dentro. Tá? Gostou, Caterina? Também gostei, né? Estava inspirado aqui, acho que baixou alguma coisa aqui, deu algum... Gostei também. Vou deixar essa live salva, tá? Essa live merece ficar salva, não merece? Essa live foi bem bacana, cara. E o workshop vai acontecer no dia 9 de fevereiro, às 19 horas, horário de Brasília. É das 19 até as 22h30 aproximadamente. São 3 horas e meia de workshop. Guilherme, eu não posso assistir o workshop no dia. Eu vou estar trabalhando, eu vou estar com meu filho, eu vou estar numa festa. Os nossos workshops, para quem nunca participou, para quem é novo aqui, são gravados. São gravados. Então a gente grava e disponibiliza por 15 dias ou um pouquinho mais no grupo do Telegram. Assim que você faz a inscrição, você é direcionado, você recebe um e-mail com um grupo exclusivo no Telegram. E é nesse grupo que eu coloco o link do Zoom no dia 9 e depois a gravação no dia seguinte, tá? Tem uma pessoa que está perguntando, a gente se inscreve, a inscrição está no perfil, tá, Caterina? E também está no Story. A gente colocou vários links de inscrição no Story, tá bom? Dani, né? Legal. Então, fica o meu convite aqui, gente, porque, não é por nada não, cara, mas essa é a relação das nossas vidas. As nossas vidas, as relações que vêm na nossa vida decorrem dessa relação principal, primária, como o Beck chamou. Tá? E esse trecho aqui a gente fez um videozinho, né? A Thaís, alguns anos atrás, produziu um videozinho que eu já coloquei várias vezes, está lá no meu canal no YouTube. Para quem não conhece, para quem não sabe, a gente no meu canal no YouTube, Guilherme Fernandes CF, tem várias playlists, né? Eu gosto de fazer playlists porque eu sou um cara muito organizado, enfim.
tem uma playlist chamada Animações Sistêmicas. Animações Sistêmicas. São 10 animações que a gente tem lá e uma delas é essa animação com esse texto que eu li. Quem se alegra com a própria mãe ganha. A gente vai colocar no Reels também de novo. A gente já colocou algumas vezes, vamos colocar de novo, tá? Mas quem quiser ir lá no meu canal no YouTube, prestigiar o canal, né? E assistir as animações. Tem animação sobre criança interior, tem os 5 círculos do amor, tem animação sobre lei da hierarquia, enfim, umas coisinhas bacanas lá, tá? Então vá lá também, assistam, vale a pena, tá? Então fica aqui o meu convite para esse movimento necessário, né? Para quem quer ler Bert Hellinger, qual livro você sugeriria ser o primeiro? Um Lugar para os Excluídos. Esse livro que a gente tirou o trecho, né? Que eu nem sabia que era, não lembrava que era mais lá. Eu sugiro muito ler esse livro, porque esse livro é uma grande entrevista que fizeram com o Bert em 2006, por aí. E aí o Bert fala toda a história dele. Deixa eu só contar isso aqui rapidinho já para finalizar a live. E eu acho bacana esse livro, sabe? Que bom que tu perguntou isso, porque lá, inclusive, desmistifica, se bem que não é desmistificar, né? Mas tira por terra uma mentira que se propaga sobre Bert Hellinger. E eu tenho que falar isso aqui. Existe uma mentira que é propagada por psicólogos e outras pessoas que, enfim, né, não estão bem alinhadas consigo mesmas, de que o Bert era nazista. Existe essa mentira muito grande. Você já deve ter lido em algum momento, né, algum vídeo falando, né? Ah, o Bert Hellinger era nazista, misógino, essas coisas que eu adoro falar hoje, né? O Bert Hellinger, ele serviu sim ao exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Ele tinha 16 anos quando a Segunda Guerra eclodiu na Alemanha. E ele foi convocado a se alistar. Ele foi obrigado. E nesse trecho, Um Lugar para os Excluídos, ele conta como isso aconteceu. Ele conta, inclusive, que os pais dele tentaram fazer alguma coisa para ele não ir para a guerra, porque o Bert queria ser padre. Desde que ele se entendia por gente, ele queria ser padre. Tanto é que quando ele conseguiu fugir da guerra, porque ele fugiu, vocês sabiam disso? Ele fugiu da guerra. Quando ele conseguiu fugir da Alemanha, ele foi estudar para ser padre. E se tornou padre, depois ele foi para a África do Sul, ser diretor de uma escola católica, né? O Bert era filósofo, pedagogo, teólogo e psicanalista, né? Mas ele primeiro foi teólogo, depois ele foi estudar pedagogia, filosofia e por último ele fez a psicanálise em Viena. Quando ele voltou da África do Sul, já não mais como padre, porque ele largou a batina na década de 60, final da década de 60 por aí, né? Pois é, então Bert, ele serviu sim ao exército alemão, mas por obrigação. Ou ele fazia isso, porque era assim que funcionava, né? Lá na Alemanha. Se você fosse convocado para participar da Segunda Guerra Mundial, ou você fazia isso ou você morria, filha. E aí o cara ia fazer o quê? Com 16, 17 anos, ele ia peitar o exército? Ele ia dizer, não, eu não vou porque eu quero ser padre. Claro que não, gente. E aí ele fala, eu tive que ir. É porque eu não estou com esse livro aqui perto, senão... Mas qualquer live dessa eu vou ler esse trecho para vocês. E aí o que aconteceu, né? Ele foi, quando ele estava em Paris, uma missão em Paris, ele foi pego pelo exército, não mataram ele pelos americanos. Ele ficou preso durante muito tempo numa prisão, né? E ele disse que ele quase foi morto. Quase que ele morreu, mas Deus tinha outros planos para ele. Ele conseguiu sair e fugiu. Quando ele conseguiu sair da prisão, ele fugiu para não voltar para o exército. Então, gente, o Bert não era nazista. Tá? Nunca foi nazista. Tá bom? Então, assistam, leiam esse livro, Um Lugar para os Excluídos. É fantástico. Nele ele fala dos 5 livros do amor. Nele ele fala dos 5 círculos do amor, que a gente também tem os vídeos. Enfim, muito bacana, recomendo bastante a leitura, tá bom? Principalmente para quem ainda não conhece ou pouco conhece sobre abordagem sistêmica. Beleza? Gente, muito obrigado pela presença de vocês.
Foi uma live surpresa, mas gostei bastante. Quarta-feira a gente tem um encontro para live, para Love Story, né? Por uma sequência de 8 lives que a gente vai fazer no mês de fevereiro, 4 no mês de fevereiro e 4 no mês de março, só com temas voltados para relacionamento de casal. Começa nessa quarta-feira, dia 2 de fevereiro, às 21 horas aqui. Beleza? Então fica o meu convite também, além do meu convite para o workshop. E é isso. Um beijo grande. Eu vou deixar a live salva, tá? Eu vou salvar a live, tá bom? Vale a pena assistir essa live. Gente, tchau. Até quem vai estar comigo no workshop e até quarta-feira, né? Depois de amanhã. Love Class, o nome das lives, né? Das 8 lives. Um beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Bom descanso. Eu que agradeço.